Bom dia, boa noite, Shavua Tov, Shabbat Shalom, Mashiach Now. Que a gente possa ter a redenção completa para o mundo inteiro, agora, já. A pergunta dessa semana, é bom subir no palco? Olha que interessante, a resposta é sim. Geralmente a gente acha que o palco é só para quem quer ser uma estrela, quem quer brilhar, quem quer se mostrar, mas a gente vai ver agora como é importante, dentro das regras que a gente vai falar, realmente aparecer no palco de verdade, como a gente vai ver em seguida. A gente está em Parashat Vayeler, projeto Likutei Sirot, é o volume 19, essa é a quarta Sirá de Vayeler. Vayeler é e foi para frente. Então a gente vai ver que sim, para o que é importante, devemos subir no palco. Diferentemente da noção de ficar nos bastidores, ou offstage, ou no background, no back-office, ficar só na parte oculta, escondida. Sim, para coisa importante devemos buscar aparecer, divulgar, promover e sim ter os holofotes em cima da gente. A gente está falando sobre uma mitzvah interessante, a gente está terminando o Sefer Devarim, que termina toda a Torá. A das últimas mitzvot que tem, a mitzvah de Hakel, de juntar, congregar, que é uma mitzvah importante ligada ao rei, como a gente vai ver, e está ligado também a subir no palco, onde a Torá é lida de 7 em 7 anos. A gente está, inclusive, agora terminando um ano de Hakel. As últimas oportunidades que a gente tem de congregar, como o Rebbe trouxe para a nossa geração, essa mitzvah tão querida, tão importante, de durante esse ano se reunir mais vezes, ouvir e falar a palavra de Torá, estar junto com o Rebbe e poder celebrar o grupo, estar em grupo. Então, a Parashá fala sobre essa mitzvah, assim, Bevokol Israel leraot et penei Hashem. Quando o povo de Israel todo ele vai vir para ser visto pela face de Hashem, Eloquecha, teu Deus, Bamakom Asher Ivchar, no lugar onde eu escolherei, que é o Beit HaMikdash, Tikra et Torah Azot, você vai ler essa Torá. Neg Kol Israel Beoznechem, na frente, para todo o povo de Israel, nos seus ouvidos. Então aí tem um exemplo claro como a Torá é compactada e com algumas palavras que precisam ser interpretadas para entender o que exatamente Deus quer da gente. Então fala para ler toda a Torá. O que quer dizer toda a Torá? Desde o primeiro capítulo, da primeira palavra até a última palavra. Quem é que lê? Aqui não diz exatamente quem é que lê. E qual é esse lugar que vai ser escolhido? O que é para todo Israel. Depois Hashem fala, Akel et Am, daí que vem a palavra Akel, que é esse ano que a gente está agora, que está ligado com Kahal, com comunidade, com congregação. E aí fala uma coisa interessante, que é Ha'anashim, os homens, Ve'hanashim, e as mulheres, Ve'ataf, e também as crianças, Ve'gerecha, também os convertidos, Asher B'sharecha, que estão nos teus portões, Leman Ishmeu, Leman Ilmedu, que é muito cantado e repetido durante esse ano, para que a gente possa escutar, para que a gente possa estudar e vamos ver Hashem, nosso Deus, e a gente guarde e faça tudo que está escrito, tudo que está falado na Torá, nessa Torá, como a gente falou, que é explicado que é
essa Torá, mas o que é essa Torá que está sendo falada aqui? O Rashi explica, Tikra et Torazot, essa Torá, o que é ler essa Torá? Ele fala, Ameler Hayakore, quem lia? Tikra Torazot, mas não fala quem é que vai ler. O Rashi explica pra gente, isso literal, que é para uma criança de 5 anos de idade conseguir entender o que quer dizer. O que está falando aqui não está falando sobre histórias e leis e analogias e segredos da Torá, mas sim o que quer dizer, o que o texto está explicando. Então, quando fala no texto Tikrat Torazot, a criança de 5 anos de idade deve entender que é o rei que deve ler. Da onde que ele lê? Do começo de Ele Advarim. Então, Ele Advarim, a criança já leu, porque já sabe o que é isso, porque está já nas umas parashiot do Sefer Dvarim, e o Sefer Dvarim começa com Ele Advarim. Qualquer coisa a criança pode voltar até o começo do livro, que é o 5º livro da Torá, e ver lá, realmente, Ele Advarim, então é daqui que começa a ler. Não é desde Bereishit, ou desde Shemot, ou de outra parte da Torá. A Urash fala que, assim como está escrito no Tratado de Sotá, né, inclusive na página, que é Mem Aleph 41, e isso que o rei está lendo, conforme os detalhes todos que tem no Talmud, no Tratado de Sotá, é lido numa bimá, num palco. Daí que vem a ideia de ter que subir, ou se é bom subir no palco. Al-bimá, que é um palco, né, é um palanque, ou chamado de um palco também. Shel etz, dá o detalhe construtivo de como é o palco. É de madeira, não é de metal, não é de concreto, não é de um material descartável, é de madeira, que faziam na Azará, que é um local do pátio do Beit HaMikdash, que tem a construção principal do Beit HaMikdash, tem um pátio que tem onde está o Mizbeach, depois o pátio externo, onde está também onde ficavam as mulheres. Então a gente vai entender algumas coisas. O Rashi explica só alguns detalhes. Até que ele cita o Talmud. No Talmud tem vários detalhes do que acontecia nessa mitzvah de Raquel. Falava como era dado o Sefer Torah para o rei, de que modo, quem dava, qual era a ordem, a sequência de passagem do Sefer Torah para o rei, quais porções eram lidas, porque não é só uma porção, é nesse livro do Dvarim, mas quais porções eram lidas, que bênçãos eram faladas pelo rei depois que ele lia. Então, suscita algumas perguntas. Primeiro, por que o Rashi traz essas leis, que não é uma explicação no sentido literal da Parashá, do que está sendo falado, quando o Rashi é o Peshutosh el-Mikra, é a parte simples, literal, que explica o que está escrito na Torá, que é o Mikra, sem as alegorias, sem as histórias, as interpretações, analogias, etc., ligados ao texto, nem a parte do segredo da Torá, da Kabbalah e a parte mística. Segundo, por que falar que era o rei que lia? Por que explicar isso? Porque já está falando, Moshe falava antes para quem ele estava dirigindo essa mitzvah. Por que falar que é o livro Devarim entre toda a Torá? Por que falar que é num palco, como a gente falou na Bimá, ou no palanque, e que é a Nazará nessa parte especial do Beit HaMikdash? A gente pode pensar e explicar que o Rashi precisaria explicar isso para a criança, entender, e todos nós também, porque é uma mitzvah que ela pode ser realizada só quando tem o Beit HaMikdash de pé, porque é feita no Beit HaMikdash. Então, que geralmente, né, como a gente está na maior parte do tempo, nossa geração e outras que passaram, não está com o Beit HaMikdash, então a gente não sabe todos os detalhes. Precisa explicar por causa disso. E além disso, mesmo que fosse na época do Beit HaMikdash, é de 7 anos, então não era tão comum assim a gente vivenciar essa mitzvah, então por isso que o Rashi vai explicar alguns detalhes que não é tão comum para a gente. Mas, por outro lado, não fica de pé, não para de pé essa explicação. Por que o Rashi
precisaria desses detalhes específicos, porque é uma mitzvah simples em comparação com as outras, mesmo realizadas no Beit HaMikdash, como os korbanot. Muitos detalhes dos korbanot, qual é o tipo, quem fazia, quem trazia, quando era feito, e detalhes, detalhes, detalhes. Então não precisaria ter uma explicação tão extensa assim dessa mitzvah, que é uma mitzvah simples de congregar as pessoas. E além do que, o Rashi podia só indicar que tem os detalhes no Talmud. Se é importante ter os detalhes, mesmo que é simples em comparação com outras mitzvot, só falava, então está no tratado de Sotá, quem quiser vai lá e procura, porque não é ligada à parte literal da Torá, que tem que, para entender o texto, entender esses detalhes das leis, como funcionava, que era o rei, que era na Azará, que era no palco, etc. Outra coisa, o Rashi fala e cita o Talmud no meio da explicação dele, né? Enquanto que deveria ter botado no começo ou no final, falando que tudo aquilo que ele falou está ligado com o que está no Talmud. Parece que, sendo no meio, está só restrito à parte inicial do que ele falou e o que ele fala depois não tem a ver com o que está no Talmud. Mais profundo ainda, e explicando, por que tem que explicar que é o rei, porque o Moshe fala antes desse trecho para muitas pessoas, enquanto que aqui é específico no singular. Então, para uma pessoa só. Então, qual dessas muitas pessoas para quem Moshe falou é dirigida a essa mitzvah? Depois, Moshe fala para Yoshua. Então, poderia se pensar que essa pessoa a qual é importante essa mitzvah, que o Moshe está falando agora, é só para Yoshua. Então, não. O Rashi tem que explicar que, no fundo, essa mitzvah é para o rei. Então, vamos ver qual a importância disso aí mais adiante. A outra coisa, poderia se pensar, como está falando antes sobre a Torá Azot, que essa Torá que Moshe está falando é a Torá inteira. Como aqui a gente vai ver, é importante que seja só o Sefer Devarim, então tem que explicar que é o Sefer Devarim e não é a Torá inteira, como poderia se entender adiante. Então não é para todo mundo, não é só para Yoshua e não é toda a Torá. É para o rei e é nesse livro Devarim, e vamos entender por quê. E a aplicação prática para os nossos dias e qual a relação com aparecermos, subimos no palco para coisas importantes. Então, no fundo, o que a Torá está querendo explicar, e o Rashi em particular, é que Moshe está se despedindo do povo. Moshe vai se ocultar. E ele tem que passar o bastão. Não só para Yoshua, como para a geração inteira que vai entrar em Eretz Israel e todas as gerações até a nossa agora. Moshe está falando para a gente, para cada um e uma de nós, para você, para você, para você, para mim, para todos nós. O que devemos fazer quando ele se ocultar, quando ele estiver ausente, como depois do dia de Gimel Tammuz. Então não é só para Yoshua, e não é só para quando entrar em Eretz Israel. É para todos nós, em todas as gerações. E o que precisa fazer? Cada um de nós, nessa mitzvah de Raquel, que é, em particular, nesse ano que a gente está agora de Raquel, como está escrito natural, Leman Ishmeu, Leman Ilmedu, para que vocês escutem, para que vocês aprendem, para nós, nossa geração agora. Moshe está falando para a gente agora, depois de tudo que aconteceu em toda a história do mundo inteiro, até esse momento que a gente está agora, pós tudo que aconteceu de perseguições, inquisição, holocausto, depois da pandemia, depois da guerra, tudo que está acontecendo agora nesse mundo, a gente tem que trazer isso para o nosso coração, para que a gente possa ouvir, entender, introspectar, internalizar de verdade, estudar e temer, reconhecer Hashem, nosso Deus. E aí fazer tudo que Hashem pede da gente. Então, isso é o rei que tem que despertar na gente, porque tem um respeito especial para o rei aqui nesse mundo, que a gente associa com o rei dos reis, que é Hashem. E o livro Devarim, Arash explica, porque Devarim é um livro que o Moshe está se despedindo do povo, como a gente está falando agora, e está
falando um monte de palavras fortes, de pressão, para a gente poder realmente levar para o coração e guardar isso de um modo que, mesmo sem a presença clara do Rebbe, de Moshe, de Hashem aqui nesse mundo, a gente continue fazendo as coisas reconhecendo o que ele quer da gente. Então tem que estar gravado dentro da gente, tem que estar cravado dentro da gente, tem que estar bem dentro para que não possa estremecer com qualquer tipo de vento ou marola ou crise ou ocultação. Então, em Dvarim, Moshe fala palavras que ele teve coragem de falar agora, porque é agora ou nunca, now or never, como se diz. Então ele fala isso, então por isso que o livro que o rei lê para a congregação, para despertar o povo, está ligado com o livro de Dvarim, porque se associa com a ideia de falar palavras fortes que entrem na gente, que a gente fique firme com isso. E como é para todos, por isso tem que explicar, a gente explicou por que é o rei que tem que falar, por que tem que explicar que é o livro de Dvarim, onde tem, e não é o Mishneh Torah, o livro de Dvarim, porque é Dvarim como começa as palavras fortes do Moshe Rabbeinu para a gente. E por que tem que explicar que é num lugar alto? Porque é para todos. Pode falar, a criança perguntar, como é que vai falar para homens, mulheres e crianças, todo mundo junto? Como é que vai conseguir? É num lugar alto, é esse palco. Que a gente vai explicar, entender que tem mais uma outra conotação. Como está falando que é onde a gente vê e é visto por Hashem, nosso Deus, então poderia assim pensar que é no Beit HaMikdash, no Kodesh HaKodashim, ou no Kodesh, no Eichal, mas não, porque que é onde a gente vê Hashem. Mas como é para construir um palco, o palco poderia ser um milagre, que a gente faz um palco dentro do Beit HaMikdash, mas não. É fora, dentro do pátio, do terreno geral do Beit HaMikdash, mas é fora da parte que os Kohanim podiam entrar, ou os Levim em algumas partes. É na Azará, que era liberado para todo mundo. E é um palco que era só para uma vez, que era temporário. Então a gente vê aqui que tem uma outra questão que o Rebbe traz, se é essa mitzvah é uma obrigação do rei, ou uma obrigação da mitzvah de aquele que acontece por meio do rei. É sutil a diferença, mas, por exemplo, o palco é construído para o kavod do rei, para ele poder ficar acima, como a gente vê agora, pensando interessante, como no Seven Summit, depois de algum tempo, se construiu um palco onde tem até hoje, onde o Rebbe reza, que é diferenciado para o respeito, né, para não ficar no mesmo patamar onde está todo mundo, porque todo mundo quer ver o Rebbe. Então o palco é para o rei ou para a mitzvah que acontece através do rei. No fundo, o Rashi acaba explicando que é a mitzvah do rei, que a gente tem um mérito de poder participar para que o rei consiga cumprir essa mitzvah do Hakel, de juntar todo mundo, que também é para a gente, no final das contas. Então, concluindo, Hakel, que é a mitzvah de congregar, de juntar, de se juntar todo mundo, todo o povo, o mundo inteiro, materialmente, só pode ser feita no Beit HaMikdash. Mas mesmo na nossa época, como o Rebbe revelou, existe espiritualmente em cada um e uma. E isso a gente pode também entender dentro de nós mesmos. Não só espiritualmente, que a gente ao congregar na cidade onde a gente está, no Rio, ou em Buenos Aires, ou em Sydney, na Austrália, ou em Jerusalém, ou em Nova York, qualquer lugar do mundo, a gente está se juntando. Tem como a gente juntar dentro de nós mesmos. A gente tem várias forças da alma, inclusive o pensamento, a fala e a ação, juntar todas as formas, essas forças, dentro da gente, no nosso templo particular que tem dentro da gente. Então, a gente chamar o rei, que vai cumprir essa mitzvah, que é Hashem, e ele vai despertar dentro de cada um de nós nossa entrega e dedicação, porque a gente reconhece na força do rei, no que o rei representa, um rei de carne e osso, o
que é ele, né, o respeito que a gente tem que ter a ele, a devoção que a gente tem a ele, o amor que a gente tem para ele, né, a admiração que a gente tem, e a gente reflete isso tudo em relação ao Rei dos Reis, que é Hashem, e ele faz com que a gente consiga ter essa entrega, a dedicação total para ele, e é o que a gente quer. A gente percebe, e aí respondendo a pergunta sobre subir no palco, que a gente tem uma elevação, que é o palco, que é o palanque que está acima, através da subjugação. Através da dedicação, da entrega que a gente não tem porque, que nem a Michal, a rainha, criticou o rei David, que estava dançando que nem um doido, quando ele trouxe de volta o Aron Abrit, a arca sagrada para Jerusalém. Essa subjugação é muito elevada. A gente se entregar, se anular para Hashem, para o rei, como a gente está agora, nessa época de Elul, que o rei está no campo, a gente se entregar e se preparar para o Rosh Hashanah, que a gente se entrega completamente para ele, se subjuga e aceita tudo o que ele quiser da gente. E depois no Yom Kippur também, e levando isso para o ano inteiro, a gente se entregar para Hashem, a dedicação, a gente se eleva através disso. Ao ouvir o rei, que é Hashem, essas palavras que a gente ouve do rei, que são palavras fortes, mas que nos mantêm firmes, é absorvido tudo isso dentro da gente e influencia todas as forças da alma por todo o ano. Isso continua para o ano inteiro. E aí, por ser muito forte, por a gente estar numa posição de destaque, de elevação, de um nível superior, de entrega total, ligado com Hashem, que é o Rei dos Reis, a gente precisa de travas de segurança. Isso é uma coisa interessante. Então, tem que ter o palco, que é um lugar alto, tem que ter orgulho, tem que ter vontade, tem que ter força, determinação, perseverança. Mas o palco tem que ser de madeira, porque é temporário, porque não é para sempre. É uma missão que a gente tem, mas que tem que estar junto com a humildade de que a gente faz porque precisa. E a madeira nos dá essa noção, que é uma coisa temporária. E a outra coisa que tem que ser na Azará. Você vê como é que tem essas explicações todas embutidas na explicação do Rashi. Para mesmo uma criança de 5 anos já entender que ela tem que ter esse orgulho de fazer a coisa certa, de verdade, mas que ao subir no palco, para poder que todo mundo ouça, todo mundo veja e internalize, né, as palavras do rei, que é a gente se entregar totalmente para Hashem, tem que ser num palco mais de madeira, porque demonstra a nossa humildade, que é temporário, que a gente está fazendo só porque Hashem quer que seja desse modo, não porque a gente se sente e se acha acima. E é Nazará, porque é um lugar sagrado, respeitar, saber que tudo isso que a gente faz, né, o palco está ligado com o lugar sagrado, porque se a gente deixa entrar impureza de alguma coisa que não é sagrada, o resultado da gente subir nesse nível pode ter consequências indesejáveis, porque a gente pode ficar orgulhoso e achar que a gente pode, além dos outros, ou além de outras situações, ou pode enfrentar qualquer coisa sem estar necessariamente com pureza e seguindo o que Hashem quer. Que no fundo é isso que a gente quer, se entregar e cumprir a nossa missão aqui, que é a vontade de Hashem. E concluindo, através disso a gente vai ter o mérito da mitzvah de aquele de verdade, que é no terceiro Beit HaMikdash, que o rei Mashiach diretamente vai reunir o povo inteiro, vai falar essas palavras firmes e fortes, que a gente vai poder estar diretamente ligado com a Hashem de uma forma revelada, já agora, para todos nós, juntos. Tudo de bom para todos nós. Mashiach now.